Introdução à Divina Vontade. Lição 23. A mudança é necessária. Qualquer pessoa que tenha ouvido as lições anteriores poderia chegar a pensar que se trata de mudanças muito radicais na nossa forma de conceber a relação Deus-homem-Deus, e que tudo o que está estabelecido na nossa igreja é suficiente para alcançar a meta de nos tornarmos filhos de Deus. Mas será verdade que o fim da nossa relação com a divindade é chegar a ser apenas filhos adotivos? Ouçamos São João em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2. Caríssimos, já agora somos filhos de Deus, mas o que seremos um dia ainda não se manifestou. Sabemos que quando Jesus Cristo se manifestar plenamente, seremos semelhantes a Ele, na glória, porque o veremos como Ele é. Ou, o que nos diz São Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Aspirai as coisas do alto, não as da terra, porque já morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele na glória. A ideia é muito clara. Ainda não chegamos ao ponto desejado por Deus, e somente quando Jesus for conhecido em plenitude, saberemos o que devemos ser, porque é então que veremos o que deve ser o homem, pois é Jesus quem nos revela claramente quem devemos ser nós. O Catecismo da Igreja Católica também confirma isso. No número 1701, Cristo, o novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre a grandeza da sua vocação. Gênesis 22, 1. Em Cristo, imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. Segunda carta aos Coríntios 4,4. O homem foi criado à imagem e semelhança do Criador, em Cristo Redentor e Salvador. A imagem divina, desfigurada no homem pelo primeiro pecado, foi restaurada em sua beleza original e enobrecida pela graça de Deus. Assim, o próprio Catecismo nos indica o caminho. Queremos ser verdadeiros homens? Cristo é o modelo, e na medida em que vamos conhecendo Cristo, vamos compreendendo quem somos e como devemos agir. As mudanças ocorrem porque o conhecimento de Jesus foi sendo dado gradualmente, e isso vem acontecendo desde o tempo de Adão. Mas, por razões de espaço, analisemos apenas alguns acontecimentos a partir de Jesus. A resistência ao novo. Exemplos na igreja primitiva. Atos dos Apóstolos 10, versículos de 9 a 15. No dia seguinte,
Enquanto eles continuavam a viagem e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa, por volta do meio-dia, para rezar. Sentindo fome, quis comer. Enquanto eles preparavam a comida, caiu em êxtase e viu o céu aberto e algo descer como um grande lençol, preso pelas 4 pontas, que descia do céu para a terra. Dentro havia toda espécie de animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvi uma voz que lhe dizia: Pedro, levanta-te, mata e come. Pedro respondeu: De modo algum, Senhor, porque jamais comi coisa profana ou impura. A voz lhe replicou: Não chames de impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes, e em seguida o lençol foi levado novamente ao céu. Atos 15, de 1 a 33. Paulo corrige Pedro. Neste trecho, vê-se uma enorme resistência à mudança, agarrando-se ao antigo, como aquilo tinha sido o melhor até então. Resistem a aceitar o novo. No final, cedem, mas ainda assim impõem uma condição antiga. Não se entregam totalmente. Alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, seguiu uma grande agitação e uma controvérsia, não pequena, entre Paulo e Barnabé contra eles. Decidiram que Paulo e Barnabé, com alguns outros, subiriam aos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para tratar desta questão. Eles, enviados pela igreja, atravessaram a Fenícia e a Samaria, contando detalhadamente a conversão dos gentios e causando grande alegria a todos os irmãos. Ao chegarem a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram o que Deus realizava por meio deles. Mas alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, se levantaram dizendo: é preciso circuncidá-los e ordenar que observem a lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para examinar esta questão. Depois de longas discussões, Pedro levantou-se e disse: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu entre vós para que por minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem, e Deus, que conhece os corações, deu testemunho a favor deles, dando-lhe o Espírito Santo, assim como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando os seus corações pela fé. Por que então tentais a Deus, impondo sobre os ombros dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Vós, ao contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. Toda a assembleia se calou e ouviram Barnabé, Paulo contar os sinais e prodígios que Deus realiza por meio deles entre os gentios. Quando terminaram,
Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouve-me. Simão contou como Deus, desde o princípio, se dignou escolher entre os gentios um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reconstruirei as suas ruínas e a levantarei novamente, para que os demais homens busquem o Senhor e todas as nações sobre as quais foi invocado o meu nome. Assim diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, julgo que não se deve perturbar os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham do que foi contaminado pelos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue, porque destes tempos antigos Moisés tem em cada cidade quem o pregue nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros e a toda a igreja enviar a Antioquia, com Pedro e Barnabé, alguns homens escolhidos, dentre eles Judas, chamado Barsabas, e Silas, homem de destaque entre os irmãos, e enviaram por meio deles esta carta. Os apóstolos e os presbíteros, vossos irmãos, aos irmãos de origem gentílica, que vivem em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Ouvimos que alguns, saídos de entre vós, sem mandato nosso, vos perturbaram com palavras inquietando os vossos ânimos. Por isso, unanimemente, decidimos escolher alguns homens e enviá-los a vós, juntamente com nossos caríssimos Barnabé e Paulo, homens que expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, pois, Judas e Silas, que vos comunicarão de viva voz as mesmas coisas. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso, além destas coisas necessárias. Abster-vos do que foi sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne, de animais sufocados e da imoralidade. Fazeis bem se vos guardardes destas coisas, passai bem. Eles, despedindo-se, desceram a Antioquia, reuniram a comunidade e entregaram a carta. Quando a leram, alegraram-se com aquelas palavras de consolo. Judas e Silas, que também eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com longa exortação. Depois de algum tempo, foram despedidos em paz pelos irmãos para voltarem àqueles que os tinham enviado. Como se vê, as mudanças são necessárias, muito dolorosas, é verdade, mas assim decide o nosso Criador. Portanto, o critério humano deve ceder diante do divino. Agora, passemos aos escritos de Luísa. Luísa pensava:
Como pode ser que também a vida espiritual sofra tantas mudanças? Enquanto estamos convencidos de que este deve ser o meu caminho, quando menos se espera, já se passou para outro, sofrendo não sei quantas dilacerações dolorosas que fazem o coração sangrar. Pode-se dizer que por tantas mudanças que se sofre, é um martírio contínuo. Percebemos, Luísa não é exceção, nesta tendência de se apegar ao passado, ao que se considera melhor, aquilo que ela pensa ser suficiente para a sua vida espiritual. Então, Jesus, movendo-se no interior dela, disse: Filha minha, é verdade que a vida espiritual deve ser um martírio contínuo, porque deve ser semelhante ao primeiro e ao maior dos mártires, que fui eu. E se não fosse assim, não se pode dar verdadeiro nome de vida espiritual, mas apenas larva e sombra dela. Atenção! Se não nos submetemos a mudanças, ficaremos na etapa de larvas, sombras. Jesus continua. Além disso, é necessário que ela sofra várias mudanças, e isso para fazê-la chegar à estatura devida e torná-la nobre, bela e perfeita. Prestem atenção. Se Jesus diz que essas mudanças são para alcançar a estatura devida, torná-la nobre, bela e perfeita, isso significa que ainda não tem a estatura correta, ainda não é nobre, nem tão bela como deve ser, e ainda é imperfeita. E ele explica com a comparação da vida natural. Se a própria natureza humana, menos importante, sofre inúmeros câmbios para chegar à estatura devida, muito mais a espiritual, que é mais importante e superior à natural. A vida natural simboliza a vida espiritual. Observe quantas mudanças sofre a vida natural. Ela é concebida no seio materno e permanece ali por 9 meses, para formar bem o corpinho. Quando está formado, precisa sair, e se quisesse continuar dentro, morreria, pois, faltando espaço para crescer, sufocaria, colocando em risco sua vida e a vida da mãe. E se essa concepção se formasse fora do seio materno, quem lhes daria sangue e calor para formar o corpinho? Além disso, sendo os membros tão delicados, o próprio ar a mataria. Então, quanta cautela não é necessária com o recém-nascido? O calor, o frio, até a estreiteza do seio materno poderiam ser mortais. Eis porque existem fraldas, berço e leite. Se lhes dessem outro alimento, o pequeno não saberia mastigá-lo e se colocaria em perigo. Mas depois chega o tempo em que ele se torna capaz de receber outro alimento, tirar as fraldas e aprender os primeiros passos. Vê? Estamos ainda na infância e já sofreu 3 mudanças. Agora, o que se diria se este pequeno, colocado no chão para dar o primeiro passo, com medo de ser solto dos braços da mãe,
grita, chora e não quer saber de nada, seria lastimável, porque nos braços da mãe jamais se tornaria homem. Sem movimento, não se tornaria forte nem desenvolvido. E então Jesus conclui: agora, vejamos a verdadeira vida espiritual. Verdadeira vida espiritual. Isto é, o que veio antes ainda não é a vida verdadeira, continua sendo larva. Ela é concebida no meu seio, meu sangue, meu amor e meu alento a forma. Depois, eu alimento em meu peito, envolvo-a com minhas graças, e então passo a fazê-la caminhar com minhas verdades, mas não é meu desejo formar uma menina brincalhona. Quero formar uma cópia totalmente semelhante a mim. Por isso entram as mudanças que servem apenas para fazê-la chegar à idade madura e dar-lhe todos os privilégios e prerrogativas que a verdadeira vida espiritual contém. Caso contrário, permanecerá como criança, em fraldas, que em vez de formar minha honra e minha glória, formaria minha dor e desonra. E quantas permanecem apenas recém-nascidas, ou, no máximo, em fraldas. Pouquíssimas são as que trabalham comigo, para que eu forme nelas uma cópia de mim. 11 de junho de 1922. Não queremos ser meninas brincalhonas. Não queremos permanecer sempre em fraldas, sem crescimento verdadeiro, sem jamais chegar à semelhança total com Jesus. Tudo o que veio antes é útil. No começo, não deve ser retirado à força. A própria alma deverá descobrir isso para então poder deixar. A mudança na forma de Jesus agir. Luísa dizia a Jesus: já faz muito tempo que não me colocas dentro de ti. Lá eu me sentia mais segura, participava mais da tua divindade, e era como se a terra não me pertencesse e o céu fosse minha morada. Quantas lágrimas eu derramava quando o teu querer me tirava de dentro de ti. Só sentir o ar da terra me era peso insuportável, mas o teu querer vencia, e eu, inclinando a cabeça, me resignava. Agora te sinto sempre dentro de mim, e quando delírio de desejo de te ver, basta mover-te dentro de mim ou estender um braço, e tu me acalmas e me dás a vida. Dizei-me, qual é a causa? E Jesus respondeu: filha minha, é justo. Depois de eu ter te levado dentro de mim toda a minha vida, é teu dever levar-me dentro de ti por toda a tua vida. Eu te colocava dentro de mim para perfumar tua alma e estender em ti um novo céu, tornando-te digna, morada da minha pessoa. É verdade que te sentirás mais segura, e as alegrias choviam sobre ti,
Mas a terra não é lugar de delícias, e sim de dor. A cruz é o pão dos fortes. Além disso, como eu devia estabelecer em ti o centro do meu querer, era necessário que eu vivesse em ti e te servisse como alma ao corpo. A minha vontade jamais poderia descer numa alma de modo singular e fora do ordinário, se ela não tivesse prerrogativas distintas, assim como com minha amada mãe. Eu, Verbo eterno, não podia descer se ela não tivesse prerrogativas únicas. E se o sopro divino não tivesse soprado nela como nova criação para torná-la admirável a todas e superior a todas as coisas criadas. Assim, também em ti, primeiro minha humanidade quis estabelecer morada em ti, para preparar-te, e depois estou te dando a vida da minha vontade, como alma ao corpo. Tu deves saber que a minha vontade deve ser como alma ao corpo. Vê, isso também acontece em nós, entre as três pessoas divinas. Nosso amor é grande, infinito e eterno. Mas se não tivéssemos uma vontade que anima e dá vida a este amor, nosso amor estaria sem vida, sem obras. Nossa sabedoria é insondável. Nosso poder pode reduzir tudo a pó em um minuto e reduzi-lo no outro. Mas, se não tivéssemos uma vontade que quisesse manifestar a obra da nossa sabedoria, como a manifestou na criação, onde tudo ordenou e harmonizou, tanto a sabedoria quanto o poder teriam ficado sem agir, e assim seria como todos os nossos outros atributos. Agora, assim eu quero, que minha vontade seja como a alma ao corpo. O corpo sem alma está sem vida, embora tenha todos os sentidos, mas não vê, não fala, não sente, não age, torna-se quase inútil e muitas vezes até insuportável. Mas, se está animado, quantas coisas não pode fazer? E quantos se tornam inúteis e insuportáveis, porque não estão animados pela minha vontade. Parece instalações elétricas sem luz, máquina sem movimento, cobertas de ferrugem e poeira, quase impotentes para agir. Ai, como dão pena! Então, cada coisa que não está animada pela minha vontade é uma vida de santidade que deixa de existir. Por isso, quero ser em ti como alma ao corpo, e a minha vontade fará novas surpresas de criações, dará nova vida ao meu amor, novas obras e novos prodígios da minha sabedoria, e dará novo movimento ao meu poder. Por isso, sê atenta e deixa-me agir, para que eu cumpra o meu grande desígnio, que a criatura seja animada pela minha vontade. 27 de outubro de 1921. Depois disso, Luísa sentia-se oprimida ao pensar em sua pobre existência, especialmente no estado em que se encontrava. Quantas mudanças tive de sofrer, também da parte de Nosso Senhor. E Jesus lhe disse: Filha minha, meu amor por ti foi exuberante, para conduzi-la aonde o meu querer divino queria. Tive de agir
de modos diferentes, nos diversos períodos da tua vida. Jesus explica que no início, seja com extremo zelo e doçura, sozinho, sem permitir que ela se abrisse, nem mesmo com o confessor, depois mandou que ela rompesse o silêncio, tornando-a cátedra de sua divina vontade e secretária de seus segredos. E agora, no último período, ela sente outro modo de agir de Jesus e ele pede confiança. Não te preocupes, deixe-me fazer e eu saberei dar o acabamento final ao meu trabalho. Coragem, tens a divina vontade em teu poder. De que temes? Portanto, sempre adiante no meu querer. Entendemos? Assim deve ser nosso progresso espiritual. Nunca ficar estacionados, pois desse modo, Deus não encontrará em nós a finalidade para o qual nos criou. Deus propõe e o homem dispõe. Fiat, fiat, fiat.